Pronto, boa noite para o YouTube do Wilbert, boa noite para o meu YouTube, boa noite para o Meeting e boa noite para você que também está no Instagram da professora Luciane Borlotti. Boa noite. Olha bem, nós estamos hoje fazendo uma parceria. O professor Wilbert é engenheiro e trabalha com treinamentos, ensinando pessoas a treinar brigadistas. O que é um brigadista? É aquela pessoa que ela, como que eu posso falar, Rogério, tem um nome. Ela não ela é do ambiente de trabalho, não é? Ela não é bombeiro. Ela não é um bombeiro profissional, mas é treinado para atuar em circunstâncias de bombeiro, é um bombeiro civil. Essa palavra correta, doutor, por favor, me corrija. O Wilbert, você fica à vontade. Amiga, parabéns. Bombeiro civil. E esse conteúdo é importante para as grandes empresas. Mas temos também aqui, como convidados, minhas convidadas, profissionais da área de saúde que precisam deste conteúdo para atuar no seu dia a dia clínico. E você que está nos acompanhando no YouTube, que pode ser ou não da área, seja da engenharia, seja da saúde, você precisa saber sobre primeiros socorros. Hoje, existe uma estatística que diz que a cada 100 mil paradas cardíacas, destas, nós poderíamos evitar 90% de mortes súbitas, porque são situações, muitas vezes, extra-hospitalar. O que é uma morte extra-hospitalar? A pessoa está bem, caminhando no shopping, passeando numa praça, e, de repente, ela começa a sentir um desconforto no peito, ou não, mas ela percebe algum mal-estar, e ela vem, então, a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, todos nós, não importa, eu falo que eu dou aula de primeiros socorros há muitos, muitos anos, que esse é um conteúdo que deveria ser entregue para uma criança de 3, 4 anos, porque se ela não tem força de fazer pressão sobre o peito do avô, da mãe, de quem estiver próximo, ela já é capaz de pegar o telefone. Se a gente ensinar uma criança de 3, 4 anos, ela é capaz de entrar e ligar 192, 190, 191, que aí, então, ela vai falar, vovô está passando mal. E eles vão conseguir rastrear. Eu tenho um vídeo antigo que eu não consegui localizar, de uma criança de apenas 4 anos, que ligou um número que ela sabia. Eu não me lembro o que foi, essa pessoa do outro lado era militar, da família, e então, esta pessoa que era... deixa eu atender aqui, gente, permitir. Essa pessoa que era, então, militar, entendeu que a criança estava falando, que o vovô estava passando mal, e foi possível ela, de lá, ligar para o SAMU, e chegou a tempo, e esse senhor, então, teve sua vida salva. Então, o que eu vou falar para vocês aqui não é exclusivo para o profissional. Claro que eu estou voltando a minha atenção para o profissional que o doutor Wilbert, quer treinar, mas é para todas as pessoas que querem ter um conhecimento protocolado, organizado, metodologicamente traçado, não por mim, porque os protocolos de suporte básico de vida, a gente tem um nome, tá? Primeiro socorro é um nome, um apelido, vamos dizer assim. Os protocolos de suporte básico de vida são pensados internacionalmente para que haja até uma única fala. Praticamente em todo o mundo se faz como se fosse, gente, passo 1, passo 2, passo 3, tem pequenas alterações entre um país ou outro, porque há associações médicas, associações de segurança do trabalho, associações que se preocupam em criar protocolos que possam ser facilmente empregados e que possam ser com a finalidade de salvar vidas. E eu quero lembrar, não sei se vocês tiveram acesso a isso, porque chegou de forma nacional, teve um show aqui no Espírito Santo. Eu sou do estado do Espírito Santo, o Wilbert é mineiro, Rosângela é de São Paulo, não é, Rosângela? Você é de São Paulo, não é?
Eu não, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. Ai, que delícia! Tô doida para ir para lá. Venha, tá um tempo maravilhoso. Eu estava olhando hoje, Arraial e Búzios. Eu e o Rogério fizemos, o Wilbert está conosco na mentoria do Wendel Carvalho, e a gente teve que fazer a nossa visão para 20 anos, mas começa pela visão de um ano. Esse ano, eu e meu esposo fazemos 30 anos de casados. Que Então, benção. eu coloquei como sonho fazer 3 luas de mel esse ano. A primeira agora em fevereiro. Aí eu estou namorando a região dos lagos. Ah, você vai amar. Então, já fomos várias vezes, até nossos cachorros conhecem Búzios, gente. A gente Então. ama Arraial, ama Búzios, ama São Pedro da Aldeia, a gente ama tudo, tudo. Olha Que aqui, bom. gente, olha, a Regina Lovati, técnica de segurança do trabalho, tanto tempo já me acompanhou nesses treinamentos, está aqui pelo YouTube. E aí, então, gente, você que está aqui comigo, vamos começar, porque o Wilbert falou que ele vai me dar 1 hora, mas Rosângela já me conhece, se deixar, vou falar até meia-noite. A gente vai falar o que for preciso. Wilbert, podemos começar? Calma, gente, o Wilbert está aqui. O microfone dele desabilitou. O microfone foi desabilitado. A gente consegue habilitá-lo novamente? Isso aí. Só ele? Então, deixa ele quietinho. Ele deve estar resolvendo alguma coisa necessária. Então, antes mesmo da gente pegar esse texto de reflexão, eu sempre coloco um texto de reflexão. Eu sou Luciene Freitas Lemos Borlotti, conhecida como Profa Luciene Borlotti. Atuo como docente desde 97. 1997 eu comecei a dar aula profissionalmente, eu já dava aula antes, ok? Comecei a dar conteúdo de primeiros socorros em 2004, e em 2008 já era coordenadora de um grande grupo de professores que nós treinávamos não só suporte básico de vida, que são os primeiros socorros, como também na minha equipe eu coordenava professores que davam segundos socorros, que são os socorros dados da ambulância para dentro do hospital. Então, eu tenho hoje profissionais formados por mim em todos os estados, praticamente, porque depois eu fui para o Conselho Regional de Enfermagem e tive a oportunidade de treinar também em outros locais, outros estados, e é um conteúdo que há muito tempo eu não dava. Quando o Wilbert me convidou, eu falei, para já, para já. Então, esta aula, inclusive, ela deve ter por volta de uns 7 anos. Uns 5 anos tem. Eu acredito que foi 2017 ou 2018 que eu preparei essa aula. Não teve uma atualização muito intensa. As atualizações que tiveram não consta aqui nos slides, mas eu vou explicando para vocês o que teve de alteração, ok? E aí, então, para começar, eu sempre uso um texto reflexivo ou conto uma história. E eu falo para vocês que não tem momento onde a pessoa mais se apega a Deus quando a vida dela está por um fio. Então, nós não temos risco de morte. É um erro falar, inclusive isso. Nós temos risco de vida. Então, nessas circunstâncias de risco de vida, nós nos apegamos a qualquer fio de esperança. E eu, como uma pessoa que sou cristã, eu gosto de ler a Bíblia e eu gosto muito desse salmo. Esse é o Salmo 46, o versículo 1. Deus é o nosso socorro, refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia. Então, quando nós estamos prestando socorro a uma pessoa que está nessas circunstâncias de que precisa da atenção de um socorrista, mais o que ele precisa é realmente de exercitar a fé dele. E se ele estiver ali inconsciente, nós, como socorrista, vamos exercitar a nossa fé, mas principalmente também o nosso conhecimento. E aqui, então, Rogério, para passar, basta vir para cá, né? Pronto. Agora nós vamos passar. Lembrando que, como eu falei de início, apesar de que estamos falando para brigadistas e profissionais de saúde, e técnicos de segurança e engenheiros, existe um artigo no Código Penal Brasileiro, artigo 135, que diz que deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, você não pode se colocar em risco, daqui a pouco você vai entender, ou não pedir ajuda a um socorro
público ou uma outra autoridade sanitária, você está fazendo omissão de socorro. Então, nós não, às vezes não tivemos o treinamento para agir sobre a circunstância, mas nós não podemos simplesmente passar por uma circunstância de perigo, onde requer socorro, e você não parar, não sinalizar a área e não ligar, porque você pode ser enquadrado no artigo 135 do Código Penal Brasileiro, porque você não está apresentando alguma das etapas do socorro. Parece que tem um microfone aberto. Parece que tem um microfone aberto. Se tiver, gente, observem aí e desliguem, porque senão depois na gravação fica todo esse som de fundo. E aí, então, quando eu não sei fazer, quando eu não tenho o treinamento para ser um socorrista, como que eu faço? Você vai ligar para a autoridade sanitária competente. O SAMU 192, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ele é no Brasil todo com o mesmo número. É o mesmo número, 192. E na ausência do 192, que eu acredito que não exista mais cidades que sejam... Há um tempo atrás, algumas cidades não eram alcançadas pelo SAMU. Então, nós tínhamos a opção de chamar o Corpo de Bombeiro, 193. Mas vamos dizer que você está num distrito bem distante, e o SAMU não chega, o Corpo de Bombeiro não chega, a Polícia Militar tem que chegar, ou tem que ter uma treinada, brigadista, ou seja, bombeiro civil. Quem aqui gosta de assistir esses filmes cristãos? Eles têm muitas histórias assim, nos Estados Unidos, de situações onde que a própria população está treinada para agir em situações de incêndio, em situações de catástrofe, não só para apagar o incêndio, mas também para ajudar as vítimas. Isso deveria ser mais corriqueiro. Inclusive, há comunidades no interior do país que já têm esse perfil de treinar pessoas. Nós moramos aqui numa cidade pequena, mas é uma cidade turística e uma cidade onde tem a mata, e rio e cachoeira. Então, há um grupo de pessoas treinadas aqui, inclusive para buscar pessoas dentro das matas, caso se percam, não é? Então, ali, além de tudo isso, eu coloquei um número que é aqui do estado do Espírito Santo, e vocês precisam procurar qual é o número no estado de vocês, ou no município, ou na cidade de vocês, que é do Centro de Toxicologia, porque existem várias formas de você ficar em uma situação de risco na sua saúde. Uma delas é por intoxicação. Então, o Toxem, aqui do estado do Espírito Santo, tem esse número, 0800-283-9904. É um número difícil de guardar, então o ideal é ter à mão, se é no ambiente de trabalho, fazer um botão, alguma coisa fácil das pessoas encontrarem. Se é em casa, eu sugiro fazer como se fosse naqueles botãozinhos de geladeira, ok? Antônio Reis, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deixa ele entrar para me dar o bem-vindo. Daqui a pouco ele vai entrar. Você permitiu? Então, gente, nós estamos aqui pelo Meet. Seja bem-vindo, Antônio. Nós já estamos aqui com uma parte da aula dada, que é sobre a responsabilidade de todo cidadão brasileiro prestar um auxílio, mesmo que não seja colocando a mão sobre a vítima, mas convocando uma autoridade sanitária, que a gente usa 192, se é um ambiente laboral, se é dentro de uma empresa, pode ter o socorro próprio daquela empresa. Geralmente são números simples, tipo assim, olha, 101, 111, 911, são números fáceis de ligar, ou apenas um botão que ele tem que clicar quando é dentro de uma empresa e o socorro é da própria empresa. Existem já equipes treinadas para vir para o local, mas todos os trabalhadores precisam passar por esse treinamento. Professora,
Eu nunca passei por esse treinamento. Fica aqui comigo, que eu vou mostrar de forma simples que é possível uma pessoa que nunca entendeu de primeiros socorros sair daqui com algumas informações muito práticas. São muitos anos treinando pessoas simples, desde uma pessoa que trabalha lá na construção civil como ajudante de pedreiro, que muitas vezes não tem nada a ver, nunca ouviu falar de nada de primeiros socorros, até gestores de hospital. Então, eu sei a linguagem que eu posso aplicar para que todos possam ter esse conhecimento. Ainda há um microfone aberto, gente. Precisava de identificar qual é. Você consegue mandar um recado? Ah, é do Wilbert, meu amigo. Não, acho que não, deixa eu conferir. Dá uma olhadinha. Sim, sim. Ó, da outra tela tá desligado. Eu só tenho que deixar o do meu computador. Uhum. O restante tá tranquilo. Então, fechado. E aí, então, gente, quais são os locais que a gente vai prestar esse atendimento de primeiros socorros? Em qualquer lugar, no boteco, na igreja, no trânsito, no domicílio, empresas, escolas, no pronto atendimento, que é um local que ele é porta aberta de queixas, mas também no pronto-socorro. Mas qualquer lugar onde existe uma pessoa, ela pode ter uma síncope. O que é uma síncope? Um mal-estar, e ela sentir-se mal, e esse mal pode progredir para desmaio, pode progredir para uma parada respiratória, para uma parada cardiorrespiratória. Não existe parada cardíaca isolada. Uma vez que o coração para, a respiração para. Existe parada respiratória isolada, mas calma, emoções dos próximos slides. Estamos indo num bom ritmo, pessoal? Vocês que estão ao vivo comigo, pode me dar esse feedback? Estamos indo num bom ritmo. O pessoal do Instagram pode falar também. Estamos com o pessoal tanto do YouTube, quanto do Meet, quanto do Instagram. Podemos continuar? Falem para mim. Rosângela, Tá tranquilo. tá tranquilo? Então, vou tocar o barco, tá bom? Eba. Vamos lá, meu bem. Estava aceitando mais uma pessoa, a gente já vai continuar. Isso. Aí a primeira coisa que vocês têm que pensar é, ao chegar num ambiente onde a pessoa está ali com uma respiração ofegante ou caída, ou algo que você percebe que precisa de ajuda, primeira coisa primeiro eu. É a primeira lei do socorrismo. Você não pode se colocar em risco para ajudar o outro, mesmo quando você é socorrista profissional. Eu tenho que ter certeza que o ambiente é seguro para que eu entre, porque senão eu já tenho uma vítima, eu posso ter a segunda. Pode ser que o mal-estar dele, o desmaio dele, a parada cardíaca, a crise convulsiva foi precipitada por uma intoxicação do ambiente. Então, eu tenho que saber todas as condições do ambiente, incluindo se eu estou numa área onde pode passar veículos, para que aí, então, eu possa entrar e ajudar. Existe risco de desmoronamento, existe risco de enxurrada, existe risco de um choque elétrico, existe um risco de intoxicação respiratória. Eu preciso ter fazer uma avaliação rápida, mas uma avaliação para que eu entre com segurança, porque a primeira grande lei do socorrismo é primeiro eu, depois a minha equipe não é só as pessoas que vêm comigo para ajudar, mas os transeuntes, porque se eu estou num ambiente de rodovia, de estrada, as pessoas que estão ali de curiosas é de responsabilidade do socorrista. E aí, você observando se precisa sinalizar, você observando se não tem risco de choque elétrico, você vai poder, então, entrar na cena onde está acontecendo aquela necessidade e ajudar. Então, a regra básica do atendimento contempla estas ações. Avaliação do local do atendimento, observando se tem algum risco para quem vai socorrer. Eu cheguei, observei que não tem risco, ou se teve risco, eu fui lá e sinalizei. Se tinha uma área com risco de choque elétrico, eu tomei todas as devidas precauções de ir lá e desligar a força
Então, a gente tem que dar uma olhada. Eu falo com vocês que essa aula vai ser o suficiente para você ter noções de primeiros socorros, mas eu sugiro que você, posteriormente, entre em contato comigo ou com o Dr. Wilbert e marque o seu treinamento mais detalhado. Aqui nós estamos oferecendo um bom tira-gosto, mas é um tira-gosto muito, muito, muito bem feito. E você vai entender que o que eu estou dando aula aqui, muitas vezes, minhas aulas de primeiros socorros não são tão esclarecidas. Por quê? Pela expertise e o conhecimento que eu tenho de muitos anos dando aula de primeiros socorros. Então, você vai avaliar a área e aí, você, tendo segurança, você vai chegar para fazer a primeira etapa. Existe na língua inglesa o ABC do socorrismo, ABCD. Nós, por conta da nossa língua, é CABD. Então, primeiro eu vou checar como? Eu chego próximo à vítima e dou um beliscão no seio dela. Vocês vão rir, não é? Mas já teve época que era assim, para poder avaliar se a vítima estava mesmo inconsciente, beliscava-se o bico do peito da vítima, homem ou mulher. Graças a Deus que isso mudou. Outro tempo, fechava-se a mão e cerrava, forçava o peito. Não, mudou. Professora, está errado se a pessoa chegar a fazer isso? Errado não, gente, mas é muito constrangedor você estar desmaiado, acordar com alguém com a mão no seu peito, não é? Pensa comigo. Outra coisa também, pode depois forçar tanto o peito e ter um leve afundamento de tórax. E o que a gente pode fazer hoje para checar nível de consciência? Porque eu vou falar, vocês vão achar que é um absurdo, mas sim, eu dou aula há muito tempo e entre esses ambientes de primeiros socorros que eu já treinei pessoas, eu já treinei em obra, em área de obra, de construção civil. E depois de uma aula bem dada de primeiros socorros, o professor foi lá e falou, se encontrar alguém caído ao chão, tem que ir lá e chamar para ver se vai fazer ou não algum procedimento em relação ao primeiros socorros. Estava todo mundo com aquilo tudo fresco, na hora do almoço, tinha um lá caído, veio o colega, correu, subiu em cima dele e chamou, você me ouve? Chamou ele pelo nome, porque o jeito correto é pôr a mão sobre os ombros, no máximo uma mão sobre os ombros e a outra na fronte, mas segurar, apoiar a pessoa, dar um leve balanção e falar, fulano, se você sabe o nome, fulano, Rogério, você me ouve? Eu tenho um vídeo no canal antigo, não sei se está no meu, no seu, quando eu tinha minha cadelinha menina, porque eu só tenho um moleque, hoje a menininha está no céuzinho dos cachorros, já tem 3 anos que ela faleceu. Mas, quando a menininha ela era viva, gente, eu fazia cada vídeo com a menina, e tem um que eu chego e olho e falo, dona menina, eu sinto que a senhora não está bem, e eu balanço a cadelinha, ela fica quietinha, eu falo, dona menina, a senhora me ouve? Então, é mais ou menos assim, a pessoa está caída, você tem que averiguar se ela está desmaiada. Você acredita que o rapaz lá da construção civil estava dormindo, e o outro achando que ele estava desmaiado? Me deixa. Mas o outro estava todo empolgado, como era um colega hipertenso, diabético, deitado lá todo caído assim, ele pensou, pronto, esses dias quase que eu fiz reanimação no meu cachorro, o moleque tá surdo, ele tem 13 anos, e aí como ele não escuta nada, ele dorme profundamente. Eu cheguei, aquele cachorro quieto chamando, eu ainda não tinha percebido que ele tinha ficado surdo, que ele ficou surdo, parece que de um mês para o outro, foi tão rápido, não é? Eu chamei, ele não veio, eu puxei a patinha dele e caiu, falei, ai, meu Deus do céu, vou ter que fazer primeiros socorros no Mumu. Aí ele abriu o olho e começou a me lamber. Então, foi parecido o que aconteceu com um colega lá, que ele pulou em cima dele, levou, balançou. Então, a gente vai fazer o quê? A pessoa está caída, a gente vai pôr a mão sobre os ombros e vai dar uma sacudida e chamar pelo nome. Eu estou olhando para cá, mas aqui é o microfone, eu tenho que olhar para vocês. E chamar pelo nome, se você sabe o nome. Se a pessoa tiver o crachá, chama pelo nome, mas não sabe o nome. Senhor, senhora, você me ouve? É isso, eu estou checando, eu estou fazendo uma avaliação da vítima para saber o nível de consciência. Ela pode te responder que ouve,
Você pode fazer algumas pequenas perguntas, não vai perguntar CPF, essas coisas não, tá? Você pergunta qual é o nome dela, se ela sabe onde ela está e o que aconteceu com ela. Ela vai responder num linguajar de entendimento, às vezes ela não vai lembrar onde ela estava, porque ela acabou de desmaiar. Mas isso a gente aceita. Só não dá para ela começar a ter uma emissão de som como se ela tivesse bêbada. Como se ela tivesse bêbada. Por quê? Ela pode ter várias sequelas cerebrais nesse momento, quando ela desmaiou. Pode acontecer. São raras as situações? São, mas se ela teve um AVC, se ela teve um acidente vascular cerebral ou encefálico, que é a forma mais correta de dizer hoje, não é? Se ela teve um aneurisma, então ela pode ter dificuldade na fala. E aí a gente precisa checar isso, porque às vezes não desmaiou, ela apenas caiu, e é um jeito do corpo promover primeiros socorros. Por que que eu desmaio? O corpo, ele promove a autocura. Nós vamos ao chão porque nós vamos ficar com a nossa cabeça baixa. E aí vai ser muito mais fácil oxigenar o peito e oxigenar a cabeça. Olha como que o nosso corpo é maravilhoso. As pessoas falam que nós somos uma máquina humana maravilhosa. Nós não somos máquina humana, nós somos uma perfeita criação divina. Deus nos fez perfeito. E aí, então, primeira coisa é avaliar o ambiente. Segunda coisa é checar nível de consciência. Checa o nível de consciência tocando e chamando. Então, pelo toque e pela fala, eu vou chamar a pessoa. Se eu tenho o nome da pessoa, eu vou chamar pelo nome. Se eu não tenho o nome, eu vou chamá-lo de senhor, senhora, ok? Ativar o socorro especializado. Porque quando é que eu vou ativar o socorro especializado? Quando, ao chamar, ou ela não me responde, ou ela responde com essa língua empastada, a gente fala, com dificuldade de fala, ou falando coisas muito surreais, que Jesus desceu num disco voador fumando maconha. Vocês vão rir dos meus exemplos, mas isso tudo já aconteceu comigo. Gente, é tanto tempo trabalhando com isso que eu tenho muitas histórias para contar. Mas, então, é porque teve um dano neurológico, ok? Mas a gente precisa chamar o socorro especializado quando é necessário remoção. Se ela volta à consciência, não faça a sandice, a loucura de dar um copo de água com açúcar para acalmar. Nem impura, nem nada. Essa pessoa acabou de desmaiar. Ela ainda não tem o controle de tudo. A respiração ainda está ofegante. Se você der água para ela beber, ela pode não conseguir deglutir, não vai engolir e vir para o estômago. Às vezes ela ainda está, assim como a musculatura externa afrouxou e ela caiu, a musculatura interna pode estar ainda levemente afrouxada e ela não fechar quando ela engolir. E aí, ao invés do líquido que você está dando ir para o estômago, vai para o pulmão. E aí a gente vai fazer, agora sim, um problema muito grave, porque ela vai broncoaspirar. E não é porque ela vomitou, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês como que nós vamos posicionar a vítima, porque quando ela está desmaiada, eu preciso evitar que o conteúdo do estômago volte, porque senão vai também causar algo parecido com essa história de... Só que ao invés de ser a água que eu estou dando, é o próprio líquido do estômago. Mas calma, professora, tanta informação, professora. Calma, gente. Se você não tiver a oportunidade de ouvir sobre isso, você não vai desenvolver o senso crítico, você não vai querer fazer algo que é tão importante que você pode trazer para vocês, inclusive, uma paz de espírito. Eu fico extremamente tranquila se eu tiver que adentrar numa cena onde uma pessoa precisa de socorro. Mas se você é enfermeira, né, professora? Ei, eu vou te contar uma coisa. Você sabia que as faculdades de enfermagem e medicina não ensinam suporte básico de vida? Geralmente ensina segundos socorros. O acadêmico de enfermagem,
ele costuma ter que ir buscar esse conteúdo externo à faculdade. O curso técnico de enfermagem também busca externo. É uma falha muito grande na formação. Mas o profissional percebe que ele veste a roupinha branca, vai para dentro do ônibus, todo mundo olha para ele, se alguém tiver uma crise convulsiva. Aí ele vai atrás de um curso extra. E é bom para mim, né? Que aí eu vendo o meu curso. Mas eu acho que deveria ter no currículo obrigatoriamente, tá bom? Mas é apenas uma crítica construtiva. Então, ativar o socorro especializado quando eu vou chamar o SAMU, se a pessoa voltou, recuperou, está falando bem? Não, se ela desmaiou, se ela teve uma síncope, que ela não chegou a desmaiar, mas ficou caída ao chão, enfraquecida, mas ela se recupera brevemente, eu vou orientá-la a buscar o serviço, sendo de ambiente de trabalho, ela vai procurar o setor de saúde ocupacional. Se ela está em um outro ambiente, procurar o mais rápido possível uma avaliação para descobrir o que fez ela cair ali. Pode ser uma coisa simples, ela passou da hora de comer, fez uma hipoglicemia, mas pode ser algo que precisa ser investigado para evitar recorrentes. Mais uma vez passar mal, mais uma vez, até chegar num grau bem perigoso dessa circunstância de repetição, desse mal súbito, mal súbito, mal súbito. E aí, quando, então, eu te chamei, eu percebi que ela não me respondeu, ou ela está ali numa crise convulsiva, eu vou ativar o socorro especializado. Se eu estiver sozinha, eu tenho que parar a avaliação, ligar para o 192. Se eu tiver com alguém, eu vou continuar a segunda etapa da avaliação e eu vou delegar. Então, quando eu tenho mais de uma pessoa, sou eu e mais alguém, eu vou delegar para que alguém ligue. Então, vamos deixar claro aqui, quando é que eu ligo para o socorro especializado? Em situação que essa pessoa não me responde quando eu mexo nela e chamo pelo nome, ou quando ela volta, mas ela volta com uma linguagem muito, muito comprometida, ou quando ela fala alguma besteira, ou quando ela está numa crise convulsiva. Eu preciso acionar o socorro especializado. Mas, fora isso, ela voltou e ela se acalmou e não teve mais continuidade dessas situações, eu vou orientá-la a buscar uma investigação por que ela desmaiou, ok? Mas eu estou considerando que essa pessoa está, no mínimo, desmaiada. Mas pode ser desmaio ou outras circunstâncias onde há uma inconsciência. O que é inconsciência? Eu chamei e ela sequer responde, tudo confuso. Ela não responde, ela está lá, caída. Desmaio pode ser nessa situação, pode ser uma parada cardíaca com assistolia, onde realmente o coração não funciona, pode ser uma fibrilação, onde o coração tem frêmitos, o coração tem frêmitos, eu não tenho como avaliar isso eu não sinto o pulso. Essa pessoa vai ser ausente de pulso, mas se for um ambiente como o Wilbert trabalha, que é ambientes que tem mais de 200 pessoas circulando, é obrigatório ter um desfibrilador manual. E aí, nesse desfibrilador, tem toda a orientação para você colocar os eletrodos sobre a pessoa e você consegue determinar se é parada cardíaca assistolia, sem movimento nenhum, ou se é bizarro, o movimento do coração não está fazendo a propulsão. Então, eu estou falando, gente, para vários níveis de pessoa. Então, eu tenho que tanto falar a linguagem de quem não é da área, quanto quem é da área precisa desse conhecimento. Porque foi uma gentileza do Wilber de permitir que a minha plateia assistisse isso. A plateia dele pode ser, a audiência dele, pode ser pessoas que já fizeram 1 curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos. Se eu não der esse plus, essa informação extra, ele fica entediado de assistir minha aula. E Deus que me livre de alguém ficar entediado de assistir a minha aula. Minha aula tem que ser... amando. Fala, meu bem. Eu estou amando. Muito conhecimento, parabéns. Maravilha, muito, muito obrigada. Tem pergunta no seu canal? Tem pergunta no seu canal? Bom, a galera tá chegando aqui, tá meio acanhada ainda. Né? Ninguém tá fez começo, pergunta nenhuma. Tá no começo, é assim mesmo. Tá bom, no meu tem? Ainda não. No meu ainda não tem, não. Gente, tendo dúvida... Chamou mais pessoal para aqui.
Tendo dúvida, vocês vêm aqui, olha, Isa Fidalgo, boa noite, ela deu boa noite, vamos ver se tem alguma pergunta que eu não vi por aqui. Regina, pode ter gás, naquela hora quando eu falei para a gente avaliar o ambiente, Regina é técnica de segurança do trabalho, tá? Respeita a moça. Uhum. Depois é só boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Não tem... tem uma pergunta aqui. Sucesso para você, amiga. Andréia Giordano, doutora Luciene, muito querida. Obrigada, gente, vocês são fofos. Vocês realmente são não são alunos, não, vocês são minhas fãs fofinhas. Então, vamos continuar. E aí, então, quando eu tenho uma pessoa que agora eu chamei, ela não me responde, eu tenho duas condições comuns. O desmaio e a parada cardíaca, sendo que a parada cardíaca, se você é profissional, você pode, inclusive, diferenciar dois tipos de parada cardíaca mais comum, a assistolia ou a fibrilação. Professora, eu queria saber mais o que é fibrilação. Nós não sentimos o pulso, não sentimos o pulso, não sentimos o pulso. Tem várias formas de a gente sentir o pulso. Melhor que seja carotídeo. Como que eu sei? Tem aqui o pomo de Adão, nos homens é mais fácil sentir. Aqui tem essa redoma aqui, que é a nossa tireoide. Faz 2 vincos aqui, faz 2 vincos aqui. Você põe a pontinha dos dedos e você vai sentir. Professora, eu estou morta, eu não estou sentindo, é treino. Tem que treinar. Você vai ficando hábil. Então, pega também aqui, polegar, na direção aqui, eu falo que é assim, rádio, o nome desse osso é rádio, antena do rádio. Então, na direção do polegar, nós temos a radial. É treino. E atrás aqui do joelho tem a poplítea. Mas a gente tem outras. Tem a femoral, bem aqui, olha, na virilha. Né? Tem onde dá ínguas, né? Mas eu falo sempre que a mais fácil, que está mais próxima ao coração, é a carotídea. Treino, 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 ponta dos dedos, é a polpa dos dedos, e você vai ficando bom nisso. Por que não é o polegar? Porque no polegar nosso tem uma artéria, você pode sentir a sua e você está achando que é do outro. Entende? Então, você não deve avaliar com o polegar, você deve avaliar com o indicador e o anelar. Pode falar. Top demais, top, eu não sabia. Tá vendo? Por isso que precisa de ter essa reciclagem. O Wilbert já teve outros cursos, não já, meu amigo? Eu praticamente dou treinamento de brigada de incêndio, mas teórico e prático no combate a incêndio. Sempre quando tem a parte de primeiros socorros, eu tenho uma pessoa também, enfermeira, né? Que me ajuda... Colega de profissão? Colega de profissão, igual você. E ela sempre fica nessa parte. Eu fico no combate a incêndio, né? Teórico e prático. Por isso que eu amei chamar você aqui, com o seu conhecimento. Eu vi lá no seu know-how, a estrada que você já vem aí trilhando. E para mim está sendo uma honra estar aqui escutando você, viu? Sou uma jovem senhora que está lecionando desde 96. Eu sei que a carinha não denuncia, né? Ozônio, né, Rosângela? Ozônio ajuda. Mas a gente vai seguindo aí. Então, gente, quando eu, ativei o socorro especializado, eu tinha outras circunstâncias. Eu podia estar tendo uma crise convulsiva e eu podia estar tendo também uma pessoa que voltou falando mais empastado. Nesse caso que eu vou iniciar aqui, eu tenho o CAB, que em algumas outras línguas é ABC, sendo que se você tem em ambiente que tem o desfibrilador, é CABD, ou na língua inglesa ABCD, de desfibrilação D. Esse passo a passo vai te fazer, primeiro, aquele item que já está considerado lá em cima, que é checar a vítima, já está aqui. O próximo é avaliar, o que a gente fala de voz, mas não é voz com Z, é voz com S. Ver, ouvir e sentir. Ver, ouvir e sentir. O que é ver? O que é ver nesse caso? É ver se há movimento torácico ou abdominal.
Se a pessoa tem movimento respiratório, eu estou vendo, ver. Ouvir, eu vou tentar captar algum ruído de respiração. Então, eu coloco o peito bem próximo, eu coloco o ouvido, aliás, bem próximo à boca e à narina do paciente, bem próximo, meu ouvido tem que ficar próximo à boca e à narina do paciente, e o meu olhar para o peito, porque eu já estou vendo e ouvindo. E o S, sentir o pulso, ou pulso. Então, ver se o peito ou o abdômen se movimenta, para ter certeza que ele está respirando. Ao mesmo tempo que eu estou vendo, eu estou ouvindo, porque o meu ouvido está próximo à boca e à narina. Eu posso, então, ver e ouvir ao mesmo tempo, se tem respiração. E eu sinto o pulso. Se eu posso ter parada respiratória, eu não vejo nem ouço, eu não vejo nem ouço. Ah, sim, Rosângela, ó, meu bonequinho, tá bom? Ele tá desmaiadinho aqui, tá? Ó, tá desmaiadinho aqui. Eu venho com o ouvido e olho para o peito ou para o abdômen ao mesmo tempo. Aqui, olha, quer ver? Daqui a pouco tem chamando, tem fazendo, não tem com o ouvido bem próximo. Depois eu vou procurar uma imagem e vou fazer, eu vou fazer um carrossel, eu vou fazer um carrossel de primeiros socorros e vou marcar o Wilbert como colaborador, que vai aparecer também lá no Instagram dele. Tá, sim. Wilbert? Vamos fazer assim? Top. Ótimo. E aí, então, eu ouvi, não. Eu não vi nem ouvi. Então tem parada cardíaca, eu vou já começar a reanimação cardiopulmonar. Não necessariamente. Você pode ter uma obstrução de vias aéreas pela própria queda da língua, por algum objeto, por um dente, por um chiclete, pode ter algo que impeça dele respirar, ele pode ter feito um choque anafilático, onde ele comeu alguma coisa ou entrou em contato com alguma coisa que fez nele um inchaço da garganta. Ele pode acontecer, então, da respiração não ter perfusão, não está passando oxigênio, mas ele tem ainda pulso, porque eu posso ter uma parada respiratória isolada, isso é possível, mas eu não posso ter uma parada cardíaca isolada, porque uma vez que o coração pare, a respiração também para. Agora, eu vou falar uma coisa que me ocorreu no ano passado, eu não sei se ela está ao vivo, Valdirene está aí com a gente, Rogério? Não. A Val nunca perde aula minha, ela deve estar tendo algum compromisso. O irmão dela caiu, foi ao chão, e começou a ter respiração de esguicho, uma respiração forçada e fazendo ruído, como se tivesse... E ele dormia com roncos muito exagerados. Mas como ele era usuário também e ele tinha usado droga, ela ficou preocupada. Ela mora em outra cidade, gente, 300 e tantos quilômetros daqui. E ela falou que ela não pensou em mais ninguém a não ser a mim. E mandou o vídeo dele para mim. E eu estava sentada aqui na sala e fez a notificação, e imediatamente eu olhei. Quando eu olhei e ouvi o que ela estava falando, ela falou assim, doutora Luciene, o meu irmão saiu, foi na boca e usou droga, e caiu no chão aqui, você acha que eu devo chamar o SAMU? Eu falei bem assim, e eu não tinha visto o vídeo, eu só escutei o áudio. Aí eu falei com ela assim, se ele estiver dando problema, pode chamar o SAMU sim, porque quando eles ficam agitados, gente, por consumo de droga ou álcool, eu posso chamar por surto psicótico. Não sei se vocês sabem disso. Uma pessoa sob efeito de substância que estiver sendo agressivo, eu posso ligar para o SAMU e convocar o SAMU como surto psicótico. Só que logo depois entrou o vídeo. Quando entrou o vídeo, eu falei, chama o SAMU agora. Ele está fazendo uma respiração, ele está fazendo um edema pulmonar. Eu falei, ele está fazendo um edema agudo, Ela chamou, em 10 minutos o SAMU estava lá, mas não teve jeito, ele fez um edema agudo pulmonar. Então, assim, eu tenho essa visão, porque eu trabalhei em pronto-socorro, treinei pessoas que trabalhavam em pronto-socorro em unidade de emergência. Mas, na dúvida, liga para o SAMU. Liga.
Não importa, na dúvida, liga, que eles têm capacidade técnica de te instruir, e com aquilo que você passar, não pode ficar desesperado. Um bom socorrista não é o que sabe tudo, é o que mantém a calma, o que mantém a cabeça no lugar, porque ele não sabe fazer, mas ele vai ligar por telemedicina, o SAMU vai explicar o que deve ser feito. Entende, pessoal? Melhor socorro da vida não é saber fazer tudo o que precisa fazer, é saber que você tem à disposição o telefone, e do outro lado tem um profissional capacitado para te orientar, tá bom? Eu acho que só disso eu podia fechar a aula, mas a gente pode fazer muitas coisas para ajudar essa pessoa que está vitimada. Então, mas guardem isso, não necessariamente é fazer, mas saber a quem recorrer. E aí eu falo para vocês, nesse momento da avaliação de consciência, eu chamo a pessoa ali, está tocando no ombro e falando, fulano, ele não respondeu. Aí ela pede ajuda, ou ela mesmo liga para o 192, tá bom? Essa etapa é importante. Ó, eu acho que eu fiz errado alguma coisa aí, né, Rô? Vê se eu tirei. Estou aparecendo ainda, né? Eu percebi que não houve resposta alguma, a pessoa não teve consciência, eu tenho que vir agora e colocar o meu ouvido bem próximo à narina e à boca dele, olhar para o peito e fazer, então, a avaliação do pulso. O pulso pode ser o radial, o pulso pode ser o carotídeo. Qual que a professora Luciane prefere? O carotídeo, que é esse aqui do pescoço. E aí, então, quando é que eu vou fazer a reanimação cardiopulmonar? Quando eu não tiver nem sinal de respiração, muito menos sinal de pulso. Professora, e se eu for inábil, eu não tiver a habilidade de averiguar o pulso, e eu estou achando que tem uma parada cardíaca, e ele ainda tem alguns batimentos, ou está o batimento preservado. O máximo que vai acontecer é ele levantar e falar com você, ele está querendo me matar? Mas tudo bem, você estava querendo salvar a vida dele. Então, não se preocupa com isso, não. Vai treinando. Vai ficar gravado, sim. Alguém perguntou se ia ficar gravado, o Hilbert já respondeu. Mas, gente, se for obstrução aérea, apenas tem pulso. Então, a pessoa está preservada a função cardíaca, mas não tem movimentos respiratórios e você não consegue perceber audivelmente a respiração. Você precisa fazer as condutas de melhora das vias aéreas, as vias aéreas. Então, você vai ter que fazer a avaliação se tem resíduo na boca, pedaço de comida, se tem sangue, se tem secreção, se tem alguma coisa que o obstrua. Vai ter que fazer o posicionamento da cabeça, que hoje não dá, que eu não me preparei para poder colocar a câmera. A gente teria que tirar o sofá daqui, por isso que eu falo. Porque eu vou ensinar para você... O que eu vou ensinar para você são condutas para você ficar atento. Mas tem coisa que é tocar no paciente que vai precisar da vítima, que vai precisar de um outro treinamento. Mas há essa possibilidade de avaliar a boca, fazer uma extensão do pescoço para que a língua que esteja em queda volte para o lugar, fazer às vezes, apenas um posicionamento lateralizado, porque a secreção vai sair. Então, quando eu lateralizo a cabeça da vítima, eu impeço que, se voltar um refluxo, tenha ambiente para ir para o pulmão e para que esse refluxo saia, para não ficar na boca também, porque esse resíduo pode atrapalhar e muito a respiração da vítima, tá certo? Mas vamos considerar que não foi parada respiratória isolada, foi verdadeiramente uma parada cardiorrespiratória. Teve parada cardiorrespiratória, o Rogério colocou o bonequinho todo caído aqui. Teve parada cardiorrespiratória, eu vou ter que me posicionar lateralmente. Professora, posso ficar sobre a vítima? Pode, nada impede. Mas não tem aquelas questões que envolvem ética? Você sobre uma vítima, gente, pode até dar um tom pejorativo de sexualidade. Mas, professor, eu só quero ajudar. Lateralmente, você consegue ajudar. Então, fique lateral à vítima,
com as mãos entrelaçadas, colocando a mão que você tem mais força por baixo e fazendo movimentos onde, deixa eu ficar de pé, onde você fique com as mãos entrelaçadas e o seu cotovelo não dobre. Não é massagem bailarina, não é massagem bailarina, é massagem sobre o peito para afundar o peito 5 a 6 centímetros, 2 polegadas, 5 a 6 centímetros. É uma massagem vigorosa e rápida. Existe até uma musiquinha que eu passava na aula, né? Agachada, ajoelhada, doutora. Oi? Fala, qual foi a pergunta que apareceu aqui? Fico agachado. Do jeito que ajoelhado. você ficar mais confortável. Se agachado para você é confortável, porque uma vez que você assumiu a vítima, é sua obrigação fazer a massagem ou revezar com alguém até o SAMU chegar. E você só pode parar se passar de 30 minutos. É sua responsabilidade. Então, se agachado para você é melhor, se ajoelhado para você é melhor, vai haver esgotamento, por isso que é bom que tenha pessoas para você dividir esse momento. Então, assim, se estiver sozinho, se for um familiar seu, você vai se matar, mas vai dar um jeito. E por isso que eu tenho que chamar, eu verifiquei a ausência de consciência, a pessoa está inconsciente, eu chamo logo o SAMU, porque ele tem que chegar o quanto antes para me render. E tem que ser rápido, vigoroso, e se você não tem treinamento oficial, você só vai fazer massagem. Não se preocupe em fazer a ventilação, mesmo porque a ventilação tem que ser seguro para você, porque se você põe a boca sobre a vítima, e não é só a boca sobre a boca, é a boca e a narina, se você não tem uma máscara pocket de proteção, você pode correr o risco de se contaminar e pegar uma doença incurável. Então, socorrista leigo, não profissional, não treinado, que não tem equipamento, ele vai fazer apenas a RCP não, apenas as pressões torácicas, apenas a massagem cardíaca. Ele não vai se preocupar em fazer a ventilação. Se é 30 percussões, ou seja, 30 movimentos sobre o peito, duas respirações com proteção. Proteção, tem que ter uma máscara para te proteger. Mas você foi treinado e você está num ambiente seguro na qual você tem esse equipamento. Fechado aqui, essa parte? Sim. Sim? Então podemos continuar. Pronto. E aqui, massagem ou compressão cardíaca, que é a fala mais atualizada. Massagem dá a intenção que é uma coisa assim, suave, e não é suave. Posicione-se lateralmente a vítima, de joelhos ou agachado, do jeito que for mais confortável para você. Eu jamais ficaria agachada, gente. Eu não tenho joelho para isso, não. Se tivesse que fazer, eu nunca fiz reanimação em alguém, a não ser em ambientes hospitalares. E lá, então, a pessoa está sobre a maca. Mas se eu tivesse que fazer em alguém que ela estivesse sobre o chão, e outra coisa, é ambiente doméstico, está em cima da cama, eu tenho que trazer a vítima para o chão, ou eu tenho que colocar uma porta, alguma coisa, porque se eu fizer a compressão cardíaca sobre o colchão, não vai dar certo, porque tem que fazer pressão para o peito afundar, lembra que eu falei? 5 a 6 centímetros? Então, ou eu coloco a vítima no chão, ou eu coloco uma porta, arranco uma porta, alguma coisa. Lá no ambiente hospitalar, a gente vem com a tábua de reanimação. É um material de acrílico que a gente põe por debaixo do paciente e aí fica firme quando eu vou fazer as compressões cardíacas. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Então, posicione-se lateralmente a vítima, de joelhos, preferencialmente do lado esquerdo, para ficar mais próximo do lado do coração, que é o verdadeiro coração. Na verdade, o coração são 2 órgãos. Nós temos 2 órgãos, o lado direito, que é receptor, que manda o sangue para oxigenar no pulmão, e o lado esquerdo, que é impulsionador, que vai fazer, então, com que o sangue circule no nosso corpo. E como o nosso coração está central, levemente lateralizado, e o ventrículo esquerdo, que é o verdadeiro coração, está levemente lateralizado à esquerda, eu tenho que fazer, primeiro, achar o local onde eu vou colocar a mão, que é mais fácil eu encontrar o local aproximado do ventrículo, que é onde eu tenho um osso,
esse osso central que vai aqui, então, sustentar as costelas. Esse osso é chamado externo, não é externo com X, algo que está lá fora é externo com X. Esse osso é externo com S. E esse osso, ele é largo e ele afunila. Essa parte de afunilamento chama-se processo xifoide. Não é para guardar o nome, não é. Só para vocês lembrarem, ele é largo e afunila. Essa pontinha afunilada, eu tenho que achar. Você vai pressionar, vê se vocês acham aí, ó, uma pontinha que ela sobressai. Nessa pontinha, você vai colocar o seu dedo acima, 2 centímetros. Não é na linha média do peito, gente. Se eu pegar uma vovozinha de 90 anos que deu mamar para 10, a linha média do peito dela vai ser aqui no umbigo. É um erro falar que é na linha média do seio. Porque se for uma vovozinha com aquela mama pendular, não vai dar certo. Eu tenho que achar anatomicamente o local. Eu acho o processo xifoide de cerca de 2 centímetros, que é aproximadamente 2 dedos nossos, e eu posiciono. Professora, eu não lembrei nada disso. Eu só coloquei a mão no peito do sujeito e meti bronca. Tranquilo. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Localize o osso externo, deslize os dedos até atingir a ponta deste osso, coloque a base da mão dominante, ó, a base da mão, ó, a bundinha da mão aqui, ó, tá certo? A base da mão dominante acima da ponta do osso, esse é o ponto que deve ser aplicado a massagem ou, o termo mais apropriado, a compressão. Coloque a outra mão sobre... Então, a minha mão dominante é a direita, é a mão que eu tenho força. Eu escrevo com a mão esquerda, direita, mas eu bato com a mão esquerda. Então, você vai colocar a mão esquerda por baixo, é a mão que você tem força. Minha mãe e minha sogra foram criadas numa época que, se você escrevesse com a mão esquerda, você era contra Deus. Mas elas são canhotas. Mamãe me batia com a mão esquerda, mas ela escreve com a mão direita. Então, não é a mão que escreve, é a mão que você tem força, ok? E aí você coloca essa mão que você tem força por baixo, entrelaça a outra, estica o braço e mete bronca. Coloque a outra mão sobre a que ficou e entrelace-as. E é essa parte aqui que vai pressionar o peito, essa parte aqui que vai pressionar o peito. Mantenha os braços na posição vertical, ou seja, eu não posso dobrar, eu tenho que ficar com o braço firme, eu tenho que ficar com o braço esticado, assim, ó. Eu me jogo sobre a vítima, Essa roupa que eu vesti aqui não é roupa bonita para aparecer, não, né? Estou toda desalinhada, ai, que horror. Ai, não gosto disso, não, gosto de parecer toda bonita. Mas mantenha os braços na posição vertical sem dobrar os cotovelos. Porque se eu dobro o cotovelo, eu perco força. Tem que manter os cotovelos bem firmezinhos, bem esticadinhos, para jogar e ter força. Faça sem compressões após outra, uma após outra, firmemente, mas sem violência. Vai quebrar uma costela ou outra. Mas vão-se os dedos, não vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Recupera. Não tem jeito. Acaba fazendo uma quebrinha de uma costela ou outra. E nós temos lá no treinamento o hábito de colocar uma música para a gente treinar o ritmo. E essa música é do Bee Gees, Alive não sei o quê. Você vê se você consegue achar, Rogério, pelo celular. Do Bee Gees, Alive não sei o quê. Que é uma música... eu não sei cantar, não, gente. Mas acha aí. Aí eu falo o seguinte, guarda o ritmo de Burguesinha, que é mais fácil, é uma música antiga, mas as pessoas lembram. Burguesinha, 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 é rápido, então é pá, 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 que vai dar mais ou menos 100 compressões por minuto, tá bom? Mas o Rogério vai achar daqui a pouco a música para vocês ouvirem e treinar nesse ritmo. E aí, finalizamos essa etapa daquilo que a gente chama de suporte básico de vida. Mas eu quero falar um pouquinho. Eu estou falando há quanto tempo? Fala aí para mim, crianças. Agora não. Então, eu estou falando há uns 50 minutos, 40 minutos? Há 1 hora, mais ou menos? Então, eu vou falar um pouquinho de desmaio, convulsão e distúrbio neurovegetativo. As outras coisas deixo para um outro momento, tá, Wilbert? Tá bom, amiga. Tá maravilhoso. Porque esses 3 são muito comuns, muito comuns. Sim. E aí, então, gente, o desmaio, o que caracteriza o desmaio?
uma condição que a pessoa sente um mal-estar, como se ela estivesse perdendo as forças. Ela vai sentindo fraqueza, ela vai sentindo um suor frio, ela vai sentindo como se a cabeça dela fosse ficando grande, grande, grande. Quem já desmaiou alguma vez na vida sabe qual é a sensação. É uma sensação de fraqueza, e ela vai ao chão, e ela pode ter uma inconsciência temporária, coisa rápida. Eles encerraram aqui no Instagram minha aula. Que palhaçada! Deixa eu só escrever aqui. Esse Instagram fala sério. Agora que a brincadeira estava ficando boa, mas a gente continua aqui pelo Meet e YouTube, não é? E aí, então, essa manifestação, ela ocasiona de forma temporária a perca da consciência. A pessoa que desmaia, ela chega a perder a consciência. A síncope é o pré-desmaio, eu fico com aquela sensação. Se a pessoa que está com síncope for colocada numa posição chamada posição lateral de segurança, ou se a pessoa que está com síncope for colocada deitada num local plano, com os pés elevados e a cabeça lateralizada, ela melhora esse quadro e não chega ao desmaio. Mas pode ser que a gente já vai socorrer a pessoa, não teve tempo de fazer esse procedimento, então ela vai chegar a perder a consciência. Me diz, está em live. Está em live? Põe um pouquinho para tocar. O Rogério vai pôr um pouquinho para tocar, só para vocês. Vocês conhecem essa música, a música dos anos 70, mas é uma música muito comum. Ó, vocês estão ouvindo? Aqui no Brasil... é um de primeiros socorros, depois eu vou ter que mandar para vocês, não vai adiantar agora não, tá bom? Eu queria a música mesmo para tocar. É porque o microfone seu, ele corta qualquer ruído que não seja a voz. Então não vai adiantar não. Depois a gente coloca, a gente procura, lá no Rios, Wilbert, eu já vi que tem essa música. Então a gente faz uma encenação aqui, eu e o Rogério já foi meu boneco, várias vezes, quando eu ia dar treinamento, eu precisava de alguém, por exemplo, de desmaiado, e ele é bom, porque ele é bem artístico. Ele caía no chão, ficava lá desmaiado, e aí eu fazia os atendimentos dele, ele fazia porque ele estava tendo crise convulsiva, e eu fazia os atendimentos dele, tá bom? O Rogério inútil e uma utilidade. Menino, para poder ser casado com enfermeiro tem que resolver, Social media, microfone, é câmera, é ator, é marido. É isso tudo. Mas aí a gente tem agora, então, uma pessoa desmaiada. A gente sabe que aquilo ali é temporário. Então, quando que eu sei que é temporário? Porque quando eu coloco ela lateralizado, que a gente fala que é posição lateral de segurança, a posição lateral de segurança é esse primeiro desenho aqui, ó. Esse primeiro desenho aqui, ó. A gente tem um jeito, inclusive, que eu ensino, a pessoa pode ser gigante. Essa aula eu posso dar online, mas eu tenho que preparar o ambiente, ter uma vítima para mostrar as posições. Então, a gente não é força que a gente consegue colocar a vítima no local, não é força. É jeito. Eu pego, inclusive, com os dedinhos só para poder mostrar como a pessoa está desmaiada. Quando é um bom artista, ele fica caidão lá. Eu só não consigo fazer isso quando a pessoa fica tenso. Mas quem está desmaiado está todo molengão. Eu vou lá e dobro a perna e viro com muita facilidade. Chama-se posição lateral de segurança. Mas existe uma posição mais fácil, que é elevar os pés um pouco acima do peito. Então, eu não preciso colocar o pé da pessoa nessa altura, não preciso. Eu posso pegar uma mochila, eu posso pegar uma lajota, eu posso pegar qualquer coisa, desde que os pés estejam levemente para cima da altura do peito, e eu lateralizo a cabeça da pessoa, eu já estou fazendo uma posição de melhora do desmaiado. Quando eu coloco ele assim, ele começa a ficar mais... Aquele lábiozinho dele que estava roxinho, começa a ficar mais vermelhinho, e ele retoma a consciência. Mas ele está inconsciente, você já chamou o SAMU. Não importa se ele vai voltar logo ou não. Ele precisa voltar logo. Quem desmaia tem que voltar logo. Quanto mais ele demora, mais um risco dele ter uma má circulação cerebral.
Mas se ele não voltar o tempo que o SAMU chegar, não tem problema. Ele desmaiou, o SAMU chegou, ele está de volta à consciência, não importa. Eu chamo um socorro especializado, tá certo? E aí, então, eu tenho que ter claro quais são os sinais de desmaio. Meu bem, você pode abrir essa janela e ligar o ventilador? Sinais de desmaio, perda da consciência, precisa ter, relaxamento muscular, palidez, o lábio, a ponta dos dedos, abolição do reflexo palpebral. Os olhos não ficam tremendo. A pessoa ou fica com o olho aberto ou fica com o olho cerrado, o olho fechado, mas não fica vibrando, não. Pulso fino, um pulso difícil de achar, mas a gente consegue, e respiração bem lenta, bem superficial e bem torácica, bem lenta mesmo, tá bom? As condutas, como ocasiona perda temporária da consciência devido à baixa oxigenação cerebral, não só baixa oxigenação cerebral, é muito comum as pessoas desmaiarem por hipoglicemia. Então, ou é uma deficiência da entrega de oxigênio, ou é uma deficiência de glicose, porque é os dois juntos que nos fornecem a nossa energia. Então, cai a nossa energia e a gente desmaia. Então, devemos, então, para uma melhora rápida, colocar a cabeça mais baixa que o corpo. E eu quero que vocês observem a moça sentada, ó, a moça sentada aqui, ó, e alguém colocou ela com a cabeça para baixo. Esse aqui não é o desmaiado, esse é o com síncope. O desmaiado eu preciso pôr ao chão, ou nesta posição, olha, e lateralizar a cabeça. Por que lateralizar a cabeça? Se eu coloco ela com as perninhas para cima, ela está desmaiada, ela perde o controle dos esfíncteres. O que é isso? Nós temos músculozinhos, nós temos portinholazinhas, como se fossem válvulas no nosso estômago, do esôfago para o estômago, do estômago para os intestinos. Que se eles relaxarem, o conteúdo do estômago vai refluir. Se eu estou com a cabeça em pé, não caída aqui, ó, lateralizada, eu posso fazer uma aspiração do conteúdo gástrico. Pneumonia aspirativa de conteúdo gástrico pode ser uma vida para o resto da vida com muitos problemas, porque o conteúdo gástrico é ácido e vai queimar, vai acidificar o pulmão. Se essa pessoa pode ter infecção depois de repetição, vários problemas posteriores, e pode até ter uma parada cardíaca agora pela obstrução respiratória. Ela não estava com obstrução respiratória, ela estava apenas desmaiada. E aí eu estava falando logo no início e acabei me cortando, que aqui no Espírito Santo teve o show do KLB, as meninas eram loucas com ele, aí foram lá e ficam nervosas, aí um deles ficou perto de uma, ela ficou tão feliz, que aquilo deve ter subido a pressão dela, alguma coisa assim, ela desmaiou. Quando ela desmaiou, alguém pegou e colocou ela ao chão certinho. Elevou a cabeça, mas não lateralizou. Elevou os pés, mas não lateralizou a cabeça. Essa menina broncoaspirou e morreu. E aí eu falo para vocês, olha como que é o ensino. O ensino é capaz de libertar, o ensino é capaz de salvar vidas. A pessoa tinha uma boa informação, mas não era uma informação completa. Então, se eu não consigo colocar a pessoa na posição lateral de segurança, eu posso elevar os pés, mas eu tenho que lateralizar a cabeça. Eu não tinha achado figura com cabeça lateralizada, eu mantive essa. E a do lado não é uma pessoa desmaiada, é uma pessoa com uma situação pré-desmaio. Antes de desmaiar, ela tem uma síncope, ela tem aquele mal-estar, ela fica fria, geladinha, ela não consegue se concentrar nesse momento. Wilbert, você foi no Million? Sim. Você foi no Million, né? Eu também fui. Uma moça que estava próxima ao nosso grupo, não teve um momento que a gente tinha que pular? Certo. Nesse momento que a gente pulou, essa moça, eu acho que não tinha tomado café, porque foi logo uma das primeiras coisas que a gente fez pela manhã. Ela se sentiu mal e sentou na cadeira. Quando você olhava, ela é morena como eu, ela estava pálida, ela estava igual uma vela. Aí alguém falou bem assim, vai lá e chama o socorro, dá água para ela beber. Eu falei, não dá água para ela beber.
Falei assim, moça, abre as pernas e coloque a cabeça entre as pernas. Aí alguém pegou e empurrou a cabeça dela. Eu falei, não, não é para empurrar a cabeça dela. Ela sozinha vai ficar com a cabeça assim e você vai apoiar. Você vai ficar aqui na frente. Qual é a posição do socorrista? É ficar na frente, porque se ela não se restabeleceu, ela pode cair. Ela pode agora desmaiar. Então, eu fico na frente e seguro. Eu apenas apoio a cabeça dela para dar conforto. Porque aí vai oxigenar o cérebro dela. E eu não dou água por quê? Porque ela pode perder o controle desses esfínteres e, ao invés dela beber água, ela vai jogar água no pulmão. E aí, quem é socorrista tem que anunciar. Você tem que dar voz de comando. Você tem que ser o gerente da cena. Então, eu falei assim, sou enfermeira. Pode deixar que eu socorro. Parece tipo assim, nossa, que mulher metida. Não é metida. Eu sei o que eu estava fazendo. Aí depois, no intervalo, ela já estava melhor, ela me achou e agradeceu. E aí eu falo para vocês, você precisa de alguns conhecimentos desses com mais profundidade, mas olha que tanto conhecimento que eu estou passando aqui, que é importante saber, não é? Então, quando ocasiona, a gente tem essas formas. Existe uma outra condição, que é essa posição lateral de segurança. Se o pulso é presente e a vítima respira normalmente, coloque-a em posição lateral de segurança, PLS. Chame ajuda e vigie a respiração, porque pode ser que ela não melhore. Se ela não melhorar, eu vou precisar mesmo de um socorro especializado. Outra condição comum nesses quadros de vítima é crise convulsiva. Gente, não esquece. A crise convulsiva, ela pode ser por epilepsia, mas não posso chamar todas as crises que eu vejo de epilepsia, porque pode ser por febre, pode ser por intoxicação medicamentosa ou intoxicação em área de trabalho, pode ser por droga, pode ser por N situações. Uma pessoa que tem uma infecção no cérebro, pessoas que têm cisticercose, deu trava-língua. Cisticercose é o ovinho da larva da tênia. A solitária que vem do porco tem um ovinho. Esse ovinho da tênia que vem do porco, ele pode atingir o cérebro, aí a pessoa vai ter... A gente mora em frente à mata, gente. Ai, toda live minha tem um bicho alado aqui. Agora é uma borboleta. Vocês não viram, não, né? Ela veio aqui, eu joguei ela para lá. Mas, quando a gente tem infecção de sífilis, quando a gente tem infecção de cisticercose, quando a gente tem infecção de aquele que dá no olho, toxoplasmose, isso tudo pode causar também convulsões. Então, a palavra correta é crise convulsiva, e pode ser por epilepsia, que é uma doença neurológica, mas não necessariamente todas as crises convulsivas é por epilepsia, ok? E aí, então, tem a crise convulsiva, não importa a ordem, não quero saber o que foi gerado a crise convulsiva, eu tenho que saber agir. Primeira coisa, eu tenho que tirar essa pessoa de algum ambiente que ela possa começar a se debater e cair numa piscina. Ou então é dia da festa do trabalhador e ela está perto da churrasqueira. Ou ela era um churrasqueiro e está com a faca na mão. Então, eu tenho que protegê-la. Tem uns que caem ao chão, tombam com crise convulsiva. Outros não vão ao chão. Eles vão começar a ter os movimentos involuntários, e esses movimentos, eles são padronizados. Se a pessoa começa um movimento de uma forma, esse movimento permanece naquele sentido, não é aleatório. É um movimento de contração, alguns envergam. Então, é um movimento de contração. Ela está inconsciente, não adianta você falar, calma, papai, acalma fulano, ela não tem consciência daquilo. Ela não está para o mundo. Na cabeça dela está apagado, ela tem um apagão. Falar a verdade, ela tem um curto-circuito cerebral. Os neurônios entram em curto-circuito e ela tem a convulsão. Então, são contrações musculares involuntárias, de parte ou de todo o corpo, decorrente do funcionamento anormal do cérebro, como se fosse um curto-circuito. Tem duração rápida, de 3 a 5 minutos. Quem está assistindo a cena parece uma vida, mas é 3 a 5 minutos.
Se você conseguisse contar no relógio, vai passar. Então, eu tenho que mais proteger ela, afrouxar a roupa, se ela tiver com cinto. Não adianta querer segurar a língua da pessoa com uma colher, com uma caneta. Não adianta. Porque se for por intoxicação, gente, medicamentosa, por droga, por substância química em geral, ela pode ter o enrolar da língua. E tem gente que acha que coloca uma língua, evita. Você vai rasgar a boca da pessoa. E como é rápido, por mais que possa obstruir a respiração, rapidamente ela vai voltar e ela não vai ter grandes sequelas. Pode ter sequelas, mas não vai ter grandes sequelas. E você colocando algo para impedir isso, é melhor que você pegue algo macio e ponha dentro da boca dela, se você tiver algo macio para pôr. Diz um aluno meu que colocou o chinelo do pai dele. Ai, meu Deus do céu. É macio, professora. É macio. Mas resolveu. O que eu estou falando para vocês é, se nós tivermos algo para colocar na boca que impeça, mas ainda assim, provavelmente não vai conseguir. Não se preocupe com isso, porque é uma crise provavelmente rápida. O problema é que ela pode acontecer de novo, mas você já chamou o SAMU. Eles vão chegar e vão fazer uma medicação. Alguém quer perguntar? Parece que alguém abriu o microfone. Não, né, pessoal? Então, vou continuar. Aí, então, olha, causas, epilepsia, traumatismo crânioencefálico, a pessoa caiu. E, às vezes, é cair da própria queda, bateu com a cabeça no chão e daqui a pouco está tendo crise convulsiva. Eu e o Rogério, voltando de Barão de Cocais, Minas Gerais, a gente estava na divisa, Maiuaçu, Maiumirim, eu acho que foi que a gente teve um acidente de carro. Maiuaçu. Aí, lá tem umas curvas da morte, gente. Nós pegamos uma curva dessa, tinha chovido, nós já tínhamos passado da tempestade, mas choveu e ficou aquela lâmina d'água. Quando nós passamos, ele estava a 70 km por hora, não estava correndo, fez aquaplanagem. O carro rodou na pista, jogou a gente para outra pista, batemos na ribanceira e fomos, ó, capotando. Quando paramos, lá embaixo, um colonhão segurou a gente, porque tinha como se fosse um lago, né? O carro podia ter sido jogado naquilo ali, a gente morria até afogado. Eu falei, meu Deus, o Senhor deu um livramento. Só que o Rogério ficou tão agitado, ele não é agitado. Ele levantou, perguntou se estava tudo bem, se não sei o quê. Eu pensei que ele tinha feito um traumatismo crânioencefálico. E eu tentando acalmar ele, mas não foi. É porque ele ficou apreensivo com tudo aquilo que aconteceu, subiu, foi lá conversar com os guardas, com o pessoal da Polícia Federal e tudo mais, rodoviária, aliás. Mas a pessoa que tem traumatismo crânioencefálico, ela pode ficar agitada, mas ela pode entrar em crise convulsiva. Tumor cerebral pode dar crise convulsiva. E como eu tenho a Rosângela aqui, as duas Rosângelas são minhas alunas, tá? O Antônio Reis, eu acho que é o doutor Antônio. Antônio, fala para mim, você é o doutor Antônio, meu aluno? Ou é outro colega? Pode, por favor. Se for o Antônio Reis, o meu aluno é médico, as duas Rosângelas são ozonioterapeutas, fazendo ozonioterapia, dependendo do grau de comprometimento neurológico, nós não podemos fazer uma ozonioterapia de doses acima de 3 miligramas. Dose lá em ozonioterapia, gente, é multiplicar o volume pela concentração. Aí, quando eu faço essas multiplicações de todas as vias que eu apliquei, eu posso chegar a volumes de mais de 3 mil microgramas ou 3 miligramas. Só que eu já percebi isso na prática. Pacientes meus com doenças neurológicas, quando nós fazemos uma concentração um pouco mais alta de 3 mil, até 4 mil ele aguenta. Ele faz como se fosse uma convulsão leve, que é aquela que ele fica... antigamente era chamado de pequeno mal. É como se ele ficasse assim, olha... em transe, ele não faz a convulsão clássica, mas ele fica como se ele tivesse assim, ele apaga acordado, ele apaga com os olhos abertos. Então, eu não quero que vocês passem por isso que quando vocês me perguntam de paciente neurológico, eu sempre falo, vá devagar e continue devagar. Com eles não dá para avançar muito até que eles recuperem. Quando eles estão recuperados, a gente pode avançar mais
na técnica. Ai, professor, então o ozônio é tóxico? Não, não é que o ozônio é tóxico. O ozônio é oxigênio ativo. E aí ele não tem uma boa perfusão cerebral. E aí ele não sabe o que fazer. É muita areia para o caminhãozinho dele. É muita areia, tá bom? Febre em crianças pode também causar crise convulsiva. Por isso, vocês que são papais, tenham o hábito de ter cloreto de magnésio em casa, aquele que faz misturadinho na água, o povo toma para dor, você pode colocar gotas de água quando ele ainda estiver em pó, ele vai virar uma solução como se fosse um óleo, e você vai passar no joelho, no corpinho da criança que está com febre, para que a febre não evolua demais, evita crise convulsiva, porque relaxa. O cloreto de magnésio passado no corpo relaxa. E aí, essa criança, mesmo que tenha uma febrinha um pouquinho mais alta, não vai ter crise convulsiva. Isso você só tem na minha aula, tá, gente? Intoxicações, álcool, entorpecente, medicamentos. Eu já tinha falado disso tudo. Infecções por AIDS, meningite, eu falei por cisticercose, eu falei por toxoplasmose, eu falei por sífilis. Isso tudo pode causar crise convulsiva, ok? O que fazer? Já tinha falado, afaste a vítima de lugares perigosos, porque ele vai se debater, ele pode cair na piscina, ele pode se machucar em algum lugar. Retire objetos pessoais, óculos, relógio, cinto, para ele ficar mais à vontade. Proteja a cabeça. Se ele cair, ele vai ficar se debatendo. Pegue algo ou a sua própria perna, dobre a perna e deixe a cabeça dele sobre a sua perna, ou pegue uma almofada, ou pegue um travesseiro, ou alguma coisa, porque você não vai conseguir segurar a cabeça. Tem gente que quer segurar o corpo do paciente, você pode quebrar ele todo, que ele não vai parar enquanto não der o tempo daquela crise passar. Então, protege a cabeça dele. Caso proteja a cabeça deixando agitar-se à vontade, só para a cabeça não ficar batendo no chão. A proteção serve para isso. Caso os dentes estejam cerrados, os dentes ficam travados, não force a abertura. E cuidado, ele pode arrancar o seu dedo. Afrouxe as roupas se necessário, observe a respiração durante e após a crise e encaminhe ao serviço médico. Ele melhorou da crise convulsiva, não importa. Ele tem que ser avaliado por um neurologista. E aí, o que não fazer? Não jogue água ou ofereça algo para cheirar durante a crise. Não tem isso. Não deixe de socorrer a vítima, uma vez que esse problema não é contagioso. Por quê? É comum eles fazerem uma salivação excessiva. Salivar, defecar, miccionar, então vai cagar, vai mijar, vai salivar demais, e as pessoas têm medo de pegar. Não pega, nenhuma. Mesmo as infecciosas, não é por ali, não é essa via de transmissão. Ela pegou por outra via e está ali um sintoma apenas. Então, não deixe de atender essa pessoa por conta disso. E aí, o último quadro desses, que é um quadro muito comum, que não é uma urgência, mas é um sinal de que essa pessoa precisa ser tratada. Não de primeiro socorro, ela precisa ser acompanhada por um psicólogo ou até um psiquiatra, que é a pessoa, ela manifesta uma crise que parece com a crise convulsiva, é chamada distúrbio neurovegetativo, no linguajar médico e de enfermagem é chamado PIT, mas ela tem um quadro de uma pessoa que não consegue lidar com os problemas. Ela tem uma crise de histeria. Ela bate a cabeça na parede, ela grita, ela uiva, ela se mexe todo, o olho dela treme, ela até faz xixi. Mas entre aspas, é uma invenção da cabeça dela, porque ela perdeu o namorado, porque perdeu o emprego. A pessoa não consegue dar conta de uma situação emocional muito intensa. E ela, ao invés de enfrentar esse problema e tentar achar uma solução, ela dá um show. Tem que ter plateia, ela não vai fazer isso sozinha. Quem tem crise convulsiva passa mal sozinha. Eu já tive uma crise convulsiva, eu trabalhava demais. As pessoas dizem que hoje eu trabalho demais. Vocês não têm noção do que é trabalhar demais. Eu era coordenadora de uma faculdade, dava aula em 2 outras escolas, trabalhava de domingo a domingo. E um dia o Rogério Embarcado, que ele trabalha na Petrobras, né, afastado. Rogério, tem alguém querendo entrar.
Eu passei mal dando aula, uma aluna minha levou eu para casa, e quando eu cheguei em casa sozinha, eu fiz uma crise convulsiva dentro do banheiro. Então, assim, quem tem crise convulsiva, por estresse, olha bem, quem tem crise convulsiva não precisa ter plateia. Quem tem histeria, DNV, que é distúrbio neurovegetativo, precisa ter plateia. Se não tiver plateia, não acontece. É uma coisa que você tem que ficar apontando lá, fulano fingindo que está passando mal. Não. Você tem que acolher esse momento dessa pessoa e indicar que ela faça um acompanhamento psicológico. Não é caso de primeiros socorros, mas é um caso de um tratamento com um psiquiatra ou um psicólogo. Então, os sintomas são parecidos com o de desmaio e até com a crise convulsiva. Quando a pessoa faz como se fosse desmaio, ela fica assim, e tremendo o olho. É um negócio. Eu consigo identificar de longe, mas muitas pessoas ficam até preocupadas, fulano, ciclano, tadinho, qualquer coisa ele passa mal. Não é qualquer coisa, não. É só quando o negócio não está bem para o lado dele, o caldo entorna, ou ele não consegue dar conta daquilo que está acontecendo para ele. É muito comum na fila de hospital, quando ele não foi atendido na hora que ele queria. É muito comum em ambiente profissional, tá? Então, entretanto, a vítima não melhora com as medidas de primeiros socorros. Ela vai só piorando, porque ela tem uma leve consciência do que está acontecendo. Tendendo a piorar se houver presença de plateia. A Chiquinha dava. A Chiquinha... todas as vezes que ela era impedida de fazer alguma coisa. Então, lembre-se, estas pessoas requerem cuidados especializados de psicólogo e psiquiatra, não é coisa para primeiros socorros. Quando você começa a identificar, fica mais fácil você ajudar ela a se enxergar. Eu não estou falando para você para ficar apontando a pessoa, é só para você saber, porque tem gente que fica, coitado, achando que essa pessoa precisa de chamar SAMU. Aí vai começar a chamar SAMU para essa pessoa, vai passar vergonha. E aí, então, gente, olha, mais de 1 hora de aula, eu acho que eu já fiz meu papel social. Tem muito conteúdo que eu separei, não foi, Wilbert? Foi. Esse aqui é conteúdo que eu quero dar aula para quem vier para o lado de cá. Compra o curso do Wilbert, que a gente vai fazer a parceria, ou vem para os meus cursos, que isso aqui faz parte do conteúdo que eu vou dando aos pouquinhos para os meus alunos, tá bom? Luciene, deixar um recado aqui. O pessoal de engenheiro, arquiteto, profissional que quer dar curso de brigada de incêndio, quiser estar te chamando, contratando, você, parte da prática teórica de primeiro socorro, tá aí, tá o e-mail dela aqui. Eu vou deixar essa aula gravada lá no YouTube também, tá? Sim. Aí seria pessoa, gente, esse aqui tem um pote de sorvete enorme, pegou, fez só isso aqui e mostrou para vocês, não tem noção. Olha o carinho que essa pessoa demonstra, o seu conhecimento. Olha a capacidade dela de mostrar. Peguei aqui vários gatilhos, anotei tudo. O pessoal, eu perguntei aqui no YouTube, quem tá vendo valor? Quer ver? Deixa eu ver aqui. A galera falou assim, eu tô vendo. Eu perguntei quem já desmaiou aí, a pessoa já falou, eu já desmaiei. O Cláudio falou... Quem já teve piti aí? O Cláudio falou. Cadê aqui, ó? Marcinei falou que a aula teve muito valor. Parabéns, amigo, pela sua entrega. A gente vai montar e agora vamos montar um conteúdo para a galera, né? Começo, meio e fim, que a gente consegue estar entregando o nosso curso. No Se meu quiser novo somar também aí o nosso Wilbert, brigada de incêndio, a gente está à disposição também. Sim, no meu novo espaço, eu vou ter como fazer esta aula, mesmo sendo online, gravada de uma forma que você consiga compreender cada passo a passo. Porque lá a gente vai ter um espaço para ter uma aula prática, porque é possível, eu dou aula de ozonioterapia prática online. As câmeras, como que você posiciona a câmera, como que você faz a tomada, como que você faz a narração do vídeo. Isso aí, gente, eu estou dando aula já há 2 anos no online, para matéria técnica, com certeza. Eu tenho há muito tempo que eu quero mesmo montar essa aula, foi providenciar o seu convite. Amém. Eu quero estar sempre participando desse trabalho seu, tá? Sempre participando, e é muito lindo o seu trabalho. Continue assim, que a sua voz, tá? O seu conhecimento vai mudar, muda já,
muitas pessoas. Parabéns, tá? Amém, meu Você é querido. o nosso amado aí, tá? Parabéns pelos dois. Obrigado. Nós somos a dupla dinâmica. E Ó, aí, então, gente, olha, a Rosângela, como É. sempre, maravilhosas aulas, professor. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. E eu fico tão feliz quando vocês... Sobre a água, qual parte que ela desconhecia? Lê para mim. Rogério vai ler aqui, eu vou... Como sempre, maravilhosas aulas da professora Luciane sobre a água, eu desconhecia. Agora eu não estou lembrando qual parte, Rô, que você falou. Ah, de não dar água, né? De não dar água. Gente, procura assim, ó, acidente em Manaus. Acidente em Manaus no YouTube. Deve estar no YouTube até hoje. É um acidente que uma pessoa entra em contato com energia elétrica, conseguem tirar ele dali, porque quando você era um fio de alta tensão, ele vai ajudar alguém para tirar uma pessoa que estava já em parada cardíaca, eles não tomam a devida segurança e ele encosta, ele é a segunda vítima. Aí consegue tirar ele, mas ele, como aconteceu de imediato, o outro já estava morto. A gente consegue verificar um erro atrás do outro. E vem um rapaz sem técnica nenhuma, mas ele vai lá e faz movimentos, percussões, né? Ele faz a massagem cardíaca e ele consegue restabelecer o ânimo, que a outra pessoa estava com parada cardíaca. Só que vem alguém e dá um copo de água para essa pessoa que acabou de voltar de uma parada. Ele bebe. Não mostra no filme, mas quem filmou diz que essa pessoa morre ali, agora engasgado. Então, assim, você tem uma vítima numa situação de crise, seja de desmaio ou quase desmaio, que vocês aprenderam que o nome é síncope, ou crise convulsiva, ou parada cardíaca, qualquer coisa, a pessoa não está bem, não dê nada para ela beber até que ela se restabeleça por completo. Por completo. Eu aprendi também outro, não deixar minha filha mais nova ir no show do KLB. Eu acho que o KLB nem faz mais show, né, gente? Essa foi boa. Amiga, dá para chamar bastante atenção o que você passou aqui, viu? Fica mais consciente, isso é bom, tá? Sim. Parabéns mesmo. O Rogério colocou aqui no YouTube, olha, Cristiele Ávila Colombe. Gratidão por divulgar, estou no trabalho e assistindo, muito interessante. Entrei pelo link do grupo do naturopata, que é o do meu esposo, ele faz o curso de naturopatia. Gosto muito das explicações da doutora, já assisti outras aulas, são muito proveitosas. Obrigada, querida, obrigada. E aí embaixo, Estou muito grata, aprendo muito com as aulas, sou estudante de saúde há pouco tempo. Para mim, acrescenta muito. Gratidão a Deus pela oportunidade. Que bom, não é? Eu fico tão feliz. Parabéns mesmo. Esse depoimento que alimenta nossos... Verdade. Dá um print aí, gatinho. Vou pedir ao Rogério para dar um print aí para a gente colocar lá nos stories, né? Amiga, então fica com Deus, bom descanso, parabéns, Deus continue sempre, igual você falou, gosta de estar sempre colocando Deus na frente, isso é verdade, sem Ele a gente não é nada. Deus continue iluminando sempre sua mente, esse Rogério é imparável. Ele é. Encontro você, a gente vai conversando mais aqui no WhatsApp, tá? Vamos, e eu vou encerrar... Mas eu vou pedir vocês uma licença, que eu tenho feito isso em todas as aulas. Se alguém não sentir que é para ele, fique à vontade, mas é para mim. Eu encerro todos os meus treinamentos com uma oração. Amém. Bora. Tá? Pai, eu quero agradecer pela oportunidade de ter esse conhecimento e passar para essas pessoas. Quantas pessoas, ó Deus, precisam deste cuidado? E o Senhor é o nosso socorro, e o Senhor também é aquele que abre a nossa mente e nos faz guardar informações que para a gente, a princípio, parece tão difícil. Por isso eu peço para que o teu próprio Espírito Santo entre na mente de cada pessoa dessa, e que ela possa ter também o interesse e a responsabilidade de estudar novamente, de ouvir essa aula mais de uma vez, e começar a criar, Senhor Deus, uma ousadia de ajudar a pessoa, mesmo que seja apenas ligando para o 192.
essa já é uma forma de promover socorro, que possamos ter isso no nosso coração e que possamos ser bênção na vida das pessoas. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Amém. Beijo para todos. Beijo, Lu. Beijo, bom descanso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, gratidão. Por nada, meu amor. Beijo. Beijo. Pronto, entregamos, né, gatinho? Boa noite, professora. Boa noite, meu amor. Fica com Deus. Eu não falei nada, mas foi ótima, viu, a aula? Obrigada. As duas Rosângelas hoje. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.